Antes de mais nada, bom dia a todos. Eu sei que está todo mundo em casa, 27 participantes nessa apresentação. Eu sou da AD Comunicação e AD, como assessoria de imprensa, assessoria de comunicação efetivamente, faz todo um trabalho voltado para agências e operadores de turismo, né, o trade efetivamente, onde a gente apresenta e conta um pouquinho da história de cada um dos nossos clientes. No nosso caso, hoje, a apresentação vai ser do Tierra, né, dos hotéis Tierra, da rede Tierra de hotéis, onde contemplam 3 estabelecimentos. Eu vou entrar no detalhe depois de cada um deles. E a AD tem o foco de propagar, trazer as novidades, contar um pouquinho de cada um deles, sendo que a gente tem como preocupação auxiliar o trade, porém, parte de reservas, parte de consultas para ver disponibilidade, tudo, sempre pelos parceiros, diretamente com operadores, diretamente com o hotel, enfim, você tem isso como escopo no trabalho, porque eu não sei dizer se tem disponibilidade, por exemplo, para Réveillon nesse momento, né? Então, assim, tem todo um aspecto de consulta sendo diretamente feito com os braços que vocês têm aí auxiliando. Isso é o nosso foco. E depois a gente pode até tirar as dúvidas sobre cada um dos hotéis. Enfim, eu acho que tinha combinado com o Fabiano no final bater um papo quando tiver alguma coisa específica, ou via chat, que eu consigo ler também. E passo agora a apresentar. Eu falei dos Tierras, que é o foco, né? E vocês estão vendo na tela principal os 3 hotéis. O primeiro, que é o central, na verdade, este é a Tierra Chiloé, é o produto mais novo da rede Tierra. No canto superior direito é Tierra Atacama, o nosso carro-chefe, né, que é um hotel que já tem mais de 10 anos de vida. Depois eu vou até dizer que a gente está passando por reformulações, principalmente não só por causa do coronavírus, mas pela idade do hotel. Então está vendo umas novas benfeitorias efetivamente no Tierra Atacama, e no canto superior direito o Tierra Patagônia, o nosso hotel lá na Patagônia, de frente para Torres del Paine. A Rede Tierra tem o conceito e a preocupação de vender efetivamente a experiência, né? Você está indo, primeiro, o hóspede está indo, o passageiro está indo para destinos remotos, né? Então, assim, ele vai para vivenciar as experiências que cada um dos hotéis proporciona. Mais do que isso, as excursões são moldadas sempre de acordo com o grau de interesse do hóspede, né? E eu vou explicar isso um pouquinho melhor lá na frente. O papo foi rápido aqui. Tranquilidade, porque os 3 hotéis têm os espaços próprios. Então, quando a gente fala de, por exemplo, lua de mel, que o casal quer curtir a aventura, mas que também quer curtir toda a parte de tranquilidade e prazer, o hotel proporciona isso para os casais. São hotéis boutiques com design e arquitetura diferenciados efetivamente, né? Premiados, inclusive, com toda uma preocupação de ser o mais clean, integrado com cada uma das propriedades. E, por fim, um hotel que tem no seu DNA de sustentabilidade muito forte como objetivo. Aqui vocês estão vendo os painéis solares que faz a geração de energia do hotel no Atacama. É considerado o primeiro hotel da América Latina com energia 100% sustentável. Hoje, o hotel não depende mais de energia local. Toda a parte é feita por esses painéis solares, e isso é um diferencial que o Tierra foca muito nos 3 hotéis. Primeiro deles que eu vou apresentar é o Tierra Atacama. Eu não sei se a maioria já foi, já conhece, enfim, como foco ao norte do Chile,
né? Mais do que isso, eu repito, o Tierra Atacama, que é ao norte do Chile, Tierra Chiloé, centro-sul do Chile, e Tierra Atacama, que é extremo sul da América do Sul, Juliana. Acho que te atendi aqui, que eu consegui ler o chat sem problema nenhum. Então, assim, o Tierra Atacama, que é o nosso carro-chefe, como eu falei, ele está dentro do deserto, efetivamente, né? Então, assim, em termos de voo, São Paulo-Santiago, Santiago-Calama, que é o aeroporto, e de Calama para o Tierra, um transfer nosso com um carro privativo, guias próprios, motoristas próprios, para fazer toda a experiência. Esta é a foto do Tierra Atacama, né, onde está o nosso restaurante e os lounges. Vocês verão que é toda uma parte de arquitetura moderna, diferente, clean, onde a integração com o local é sempre o foco, né? O nosso spa, os apartamentos com o lado romântico também, porque assim as pessoas falam muito em lua de mel, e a gente abre essa possibilidade para que seja um turismo de aventura, contemplando a parte romântica e tudo. Então, amenities específicas. Aqui vocês estão vendo o apartamento com camas em dossel, a varanda exclusiva, esse virado para frente do vulcão Licancabur. E aí, só respondendo para a Andrea, em termos do aeroporto até lá, descendo em Calama, são 106 quilômetros, dá mais ou menos 1 hora de viagem de Calama até o hotel. É bem pertinho. Outra coisa. Isso de Santiago para Calama, 1 hora e 40 de voo, 1 hora e meia de voo, porque são 1.700 quilômetros. Aqui é um ponto importante que eu queria só reforçar para vocês, que assim, quando eu disse que as excursões são moldadas de acordo com o grau de interesse, vocês estão vendo aqui a nossa gerente de excursões com um hóspede conversando do que temos efetivamente de possibilidades. Então, é o mapa da região do deserto de Atacama, onde o hóspede, o casal, efetivamente, senta e diz assim, olha, eu vim aqui para fazer X e X passeios e tudo. O hotel molda, efetivamente, e já faz a programação, todas as discussões, sempre de acordo com o grau de interesse. Esses mapas tem nos 3 hotéis e a gente tem uma série de possibilidades de passeios, né? Aqui é um exemplo, é uma laguna onde pode ser feita a flutuação, né? Este é o Salar, Laguna Cesar, né? Sim, as excursões estão incluídas, Juliana. Mais do que isso, aqui um outro exemplo, onde a gente tem o Vale de la Luna. Um ponto importante, a gente contempla passeios de half day e de full day. Tá? Isso até em função da distância que alguns deles oferecem. Por exemplo, se você for para as lagunas altiplânicas, a gente faz esse transfer, e que é um passeio de dia inteiro, porque a gente ainda contempla um almoço nas lagunas altiplânicas. Então, o hóspede tem toda a parte de transfer, alimentação completa, e é um hotel all-inclusive, né? Sim, o hotel oferece, Cristina, o transfer sempre de todos os aeroportos até o hotel, tanto ida como volta. Obrigado, Fabiano, você está respondendo também, mas eu estou lendo e podendo acompanhar. Aqui, exemplos, né? Vocês estão vendo um casal contemplando um vinho no final de tarde. Mais do que isso, por ser um hotel all-inclusive, a gente contempla transfer, alimentação completa, a própria estadia, os passeios, bebida e bebida alcoólica. O spa, aqui é a foto do spa, né? Então o hóspede quer qualquer coisa relacionada para
uma degustação, é só pedir que o hotel proporciona e já disponibiliza. Um exemplo aqui de casais em lua de mel, nos nossos lounges, de frente para o vulcão Licancabur, né, contemplando a natureza, onde tem uma lareira ao fundo. E deixar claro, né, Roberto, que o nível de alimentação e de bebida, para quem não conhece, é altíssimo, não é aquele all-inclusive simples, né? Como são poucos casais, consegue-se manter um nível de qualidade muito alto. Justamente, cozinha internacional, né, com opções efetivamente de pratos, e o hotel tem se preocupado muito também com o aspecto de comidas veganas e comidas que têm uma preocupação regional, mas que atende um público que procura o orgânico, procura o vegano, e isso a gente está incorporado no nosso cardápio. Tá? Um ponto importante que, assim, durante a coronavírus, né, durante a pandemia, os 3 hotéis estão fechados. A previsão de volta, eu já falo para vocês, que eu tenho aqui a data certinha, mas assim, isso fez com que, primeiro, o Tierra Atacama está passando por reformulações. Tierra Patagônia e Tierra Chiloé, eles no inverno eles fecham. Isso em função da própria condição climática. E aí, esse é um período que a gente também usa para fazer novas reformulações, efetivamente. Então, sim, os 3 hoje estão fechados. O segundo hotel da rede, que é o Tierra Chiloé, e aí vocês estão vendo o mapa do lado esquerdo aí, acessibilidade. Bom, vamos lá, deixa eu só responder aqui para Juliana. Roberto, teve umas perguntas aí que são todas, eu acho que geral dos hotéis. Eu vou anotando, a gente fala no final. Legal, tá Teve bom. várias Sim. aqui, tá? É que eu não vi, eu tava olhando Não, pode ir indo aí que eu tô anotando aqui. Legal. Aí você me fala que eu Tá. respondo sobre cada um desses aspectos que o pessoal está perguntando. Eu já achei o que eu queria falar em termos de abertura, de reabertura. O Tierra Atacama, previsão 5 de julho, agora. Tierra Chiloé, 12 de setembro. E Tierra Patagônia, 1º de outubro. Tá? Isso em função, como eu disse, condição climática e também reformulações que eles estão fazendo no Atacama. Falar um pouquinho de Tierra Chiloé, onde a gente tem aqui no mapa que vocês estão vendo do lado esquerdo, 2 entradas aéreas, ou por Puerto Montt ou por Castro. E aí, o que eu queria dizer antes de fazer a apresentação sobre esse destino? Primeiro que a gente mescla um misto de mar e montanha, né? Mais do que isso, as 2 entradas aéreas são Puerto Montt, como eu disse, que está exatamente a 170 quilômetros de Chiloé, e Castro está a exatamente 25 minutos de Chiloé. O que difere aqui? Puerto Montt recebe 10 voos diários. Chiloé recebe, Castro, na verdade, recebe 1 voo diário só. Então, assim, você pode mesclar a entrada por Puerto Montt ou a saída por Castro como forma de descanso. Este transfer que o hotel faz de Puerto Montt e de Chiloé é privativo também, né, a nossa equipe, e saindo de Puerto Montt para lá, como eu disse, 170 quilômetros, porém, existe uma travessia de ferryboat, e isso representa mais ou menos 3 horas de viagem, que é o início da aventura, o passeio, efetivamente, né, que contempla toda a região. Um pouco do hotel, né? Aqui uma foto de frente de onde a gente está. É uma palafita moderna, né? É um hotel boutique também. São 24 apartamentos virados e de frente para o mar, né? Uma vista maravilhosa.
É mar de dentro, então assim, o aspecto do mar super calmo, tranquilo. O hotel contempla 24 apartamentos, todos com design, arquitetura diferenciados. Mais do que isso, a diversão, a distração, a parte também de contemplação de natureza e de turismo de aventura, né? Porque a gente proporciona, aqui a foto do spa, né? Vocês percebem que é mar de dentro, então, de acordo com a maré, ele fica mais tranquilo, muda-se um pouco a vegetação. Eu já fui a Chiloé e, se vocês olharem no canto direito aqui, é o final do braço do mar, né? Então, quando a maré abaixa, a gente atravessa a cavalo para ir para uma região na frente do hotel, uma coisa assim maravilhosa. Os esportes náuticos que o hotel proporciona e a aventura. Chiloé é considerada um lugar ainda muito bem preservado. Eles consideram como o Atacama de 20 anos atrás, a ser descoberto, a ser desvendado, a ser curtido também. Eu já falo sobre a melhor época de cada um dos hotéis, Juliana. Só terminar o raciocínio aqui pelo seguinte: a gente tem aqui um barco próprio para fazer todos os passeios também de half day e de full day. E Chiloé tem mais de 90 igrejas de várias etnias. Então, assim, quem procura um lado místico, quem procura um lado religioso, a ilha de Chiloé proporciona muito essa interação. E existem mais de 10 ilhas espalhadas por Chiloé, onde a gente proporciona passeios de diferentes aspectos, seja passeio de barco, seja uma caminhada, seja um passeio de bote, sem problema nenhum. Ok, Fabiano, eu respondo no final sobre a melhor época de cada um dos hotéis. Estou anotando tudo aqui. Legal, ótimo. Aqui a foto do barco, né? Esse barco tem capacidade para 25 pessoas. A gente oferece um almoço aberto a bordo. Vocês estão vendo um casal aqui contemplando um vinho. Tem um aspecto romântico também que a gente proporciona, né? E a ilha com todos os seus encantos. Isto Chiloé. E agora falar de Tierra Patagônia, o hotel extremo sul da América do Sul, né? Vocês estão vendo aí essa divisão de Chile e Argentina, porque existem 3 entradas aéreas que podem ser feitas. A mais comum, e a que eu já fiz, é via Punta Arenas, e de Punta Arenas para o Tierra Patagônia são 4 horas de transfer, né? Porque é um caminho longo, porém é uma vista, e eu sempre chamo como o início da aventura, porque você vivencia toda a experiência de estar no extremo sul da América do Sul. Existe a possibilidade de chegar via Puerto Natales, e Puerto Natales para o Tierra Patagônia são só 100 quilômetros. Porém, é um aeroporto que só abre na alta temporada. Ok, Silvana, então você já sabe qual que é o trajeto, e assim, muito prazeroso, que no meio do caminho tem uma loja onde a gente toma chocolate quente, assim, é maravilhoso a experiência. Voltando de Puerto Natales, então tá a 100 quilômetros do Tierra, e pode também entrar via norte pela Argentina, é o Calafate. Você tem aí, a gente proporciona o transfer quando precisa efetivamente, né? E de El Calafate para lá via Argentina são 5 horas de viagem, é um pouco mais longo, e ainda você tem um transfer para fazer da aduana. Infelizmente, os carros do Tierra não podem entrar na Argentina.
Então a gente fica esperando e a pessoa faz esse transfer, atravessa a fronteira e aí desce para o Tierra Patagônia. Que bom que você curtiu essa viagem. A paisagem realmente é maravilhosa. Opa, vamos lá, deixa eu só descer aqui. Vocês estão vendo aqui uma foto aberta, efetivamente, né? Porque aqui é a chegada do hotel. E aí, ele no canto embaixo, bem próximo da vegetação, é onde está a entrada do hotel. Foi engraçado porque quando nós chegamos, o motorista disse, chegamos, e a gente olhava para os lados, para cima, e não achava o hotel de jeito nenhum, né? Ele está tão encaixado na natureza, faz tão parte da natureza, que ele passa até despercebido. É um hotel boutique também. Aqui a grandiosidade dele são 40 apartamentos, né? Então, assim, ele está encaixado num terreno próprio. Mais do que isso, de frente para Torres del Paine. Nós não estamos dentro do parque, nós estamos fora do parque. Isso é um diferencial que eu vou reforçar também, porque você tem, de acordo com a condição climática, deixa eu só voltar na tela inicial, de acordo com a condição climática, se o tempo do lado esquerdo está ruim e a gente consegue visualizar isso, a gente direciona os passeios para o lado direito, vamos chamar de norte e de sul, tá? E vice-versa. Quem está dentro do parque na cadeia montanhosa não tem tanto essa percepção. E assim, isso é um diferencial que os Tierras reforçam. Um hotel boutique, como eu disse, 40 apartamentos, todo ele de madeira e vidro, ou seja, contemplar efetivamente a natureza. A gente está às margens do Lago Sarmiento, vocês estão vendo de frente aí, é uma caminhada de 150 metros, já está dentro do lago. Os apartamentos, todos eles com janelas amplas, né? Até para que tenha sempre a percepção de natureza, de envolvimento, e a gente proporciona uma série de atividades também. Aqui, os glaciares no Lago Grey, então a equipe leva uma caminhada dentro do parque, indo sentido a Torres del Paine, uma contemplação de natureza com uma cachoeira, com os lagos. Aqui, as aulas de yoga para os hóspedes são free. A gente tem o treinamento, a possibilidade de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, para quem curte esse tipo de aula, né? E o spa, onde também contempla a distração, o descanso, efetivamente, sempre das caminhadas do dia, que foi intenso e gostoso. Isto, o Rede Tierra como um todo, os 3 hotéis que eu apresentei e os prêmios conquistados no ano de 2018. É isso em termos de material, né? Deixa eu só voltar lá na tela inicial, em termos de material, e estou aberto para as perguntas, responder as dúvidas. Fabiano, puder me ajudar no que eu passei aqui e não vi no chat. Tá, vamos mas lá. A gente está... Algumas perguntas aqui. Primeiro, esse PDF todo a gente vai poder encaminhar para as pessoas, né? Sim. Uhum. Tá. Eu passo isso para você via Dropbox e aí você acaba dividindo com a equipe. Tá certo. Então, gente, só vou pedir para vocês irem colocando os e-mails aí para a gente poder encaminhar a apresentação, porque infelizmente o Zoom não cadastra esses e-mails para a gente fazer, tá? Com relação à apresentação, eu agradeço, tá, Roberto? Eu não sei, vamos deixar aí nessa página que se precisar voltar em algum slide, você Sim, você sem consegue dúvida. voltar? Consigo. Primeira coisa, eu acho que pediram dos 3 hotéis, efetivamente o que está e o que não está incluso exatamente em todos. Tá. O que é a parte, o que não está incluso efetivamente é
o spa, as massagens corporais e os tratamentos faciais. O resto está tudo incluso, inclusive bebida alcoólica. Então, assim, vou dar um exemplo. Você chegou final de tarde e quer um queijo e vinho antes do jantar, é só pedir que o hotel proporciona isso com o maior prazer. Quando a gente fala de bebida alcoólica, é uísque até 12 anos, tá? E se ele quiser um uísque diferenciado, é um custo à parte, efetivamente. Os passeios, as refeições, tudo incluso. Tá. Aí, nessa pegada, teve uma agência aqui que colocou, o passageiro não tem interesse muito em atividades, ele prefere ficar para curtir o hotel. Uhum. Eu, aí, como meu ponto de vista, é que é um hotel para você curtir a natureza ao seu redor. Não Sem teria dúvida. muito por que você ir ficar no hotel, mas você pode dissertar um pouco mais sobre isso. Ah, na verdade, assim, se está pensando no aspecto de lua de mel, de casais que querem usufruir, alguns passeios, se focar na distração do próprio hotel, é bem-vindo. Todos eles com espaços próprios, onde você tem o descanso, onde você tem toda a interação com o que o hotel proporciona, é uma possibilidade. Porém, o must são os destinos remotos. Você está indo para turismo de aventura, efetivamente, né? Para viagem de contemplação, onde cada centímetro que você olha é uma paisagem diferente, é um aspecto diferente, é uma interação diferente. Eu como experiência própria, já tive 2 vezes no Atacama, uma vez em Chiloé e uma vez na Patagônia, levando jornalistas brasileiros. E alguns jornalistas, em alguns momentos, já conheciam o destino, por exemplo, do Atacama, já tinham ido para o Atacama algumas vezes, mas não conheciam o hotel como um todo. Ficaram maravilhados porque puderam utilizar o spa, puderam utilizar as piscinas, puderam utilizar a sauna, ficar contemplando a própria paisagem de dentro do hotel, isso é de cada um. Porém, você investe numa viagem de turismo e aventura, você quer ir para um salar, você quer ir para umas lagunas altiplânicas, você quer ir para fazer a base de Torres del Paine, que é uma caminhada incrível. Enfim, de cada um, efetivamente, mas o hotel acaba atendendo esses 2 tipos de passageiros. Tá. Tá? Então vamos lá. Fizeram aqui uma pergunta se o passageiro de mais idade ele não quer fazer todos os passeios. Então, Uhum. Eveline, eu vou fazer, acho que aqui eu entendi porque eu fiquei trocando mensagem com ela aqui, tá, Roberto? É o Legal. seguinte, é tudo incluso, mas não é obrigatório sair em todas as atividades. Não, não é. E os hotéis, o que eles têm legal, eles têm atividades mais soft, que seriam bem mais tranquilas, até Sim, caminhadas mais longas em todos os destinos, tá? sem Então, dúvida. Eveline, por exemplo, um dia ele quer sair de manhã só e curtir o spa à tarde, ou um dia ele fala, não, a gente ontem fez uma coisa que foi puxado, hoje a gente não quer fazer nada, ele vai ter essa liberdade. Porém, isso não interfere no preço, o valor é sempre o Não, mesmo, porque sim, vai estar tudo à disposição dele lá, tá? Ele com vai ter certeza. várias opções para escolher naquele dia, tá? E não vai ter essa mudança de valores. Perfeito. Você É, deu alguns exemplos, eu só vou reforçar, desculpa te cortar e já te cortando. Assim, quem foi para o observatório, né, para curtir as estrelas à noite, tudo. Você sai do hotel quase meia-noite, né? Um pouquinho antes. E aí tem um passeio que são para os geysers às 5 horas da manhã. E, que assim, é o nascer do dia, que é onde tem todo um efeito. A pessoa não precisa se matar para assim, pô, amanhã eu não quero sair, eu posso ficar no hotel curtindo o spa e fazer os passeios de half day na parte da tarde. O hotel também proporciona isso. Eu vi aqui que tem uma pergunta sobre tempo em cada um dos hotéis. Eu não sei se está na sua. tá na É lista a aí, pode próxima? ir. Tá.
Não, só falar, porque aí depois você volta no que você já Tá anotou, eu bom. não quero Não, vai atropelar. lá, vai falando. É que subiu aqui para mim, assim, ah, o que a gente sugere efetivamente, né? Assim, Atacama, no mínimo 3 noites, porque você tem uma série de possibilidades para poder fazer. O Atacama tem uma diversidade de excursões, de passeios e tudo, que o ideal seriam a partir de 5 noites. Mas a gente sugere que a partir de 3 noites é viável e tudo. Chiloé, no mesmo aspecto, porque tem 10 novos tipos de passeios, tem toda uma interação com mar e montanha, então a gente até sugere 3 noites, a partir de 3 noites. E Patagônia, por ser um destino mais longo, uma viagem um pouco mais cansativa, efetivamente. Oi, oi, acho que cortando o som aqui Espera para aí que mim. eu já... Alô, voltou? Oi. Não, voltou, agora voltou. Patagônia, por ser um destino mais longo, a gente. Oi. Oi. Não, não, eu tô Ah, tentando desativar o som. Tava um microfone de alguém abriu aí, mas eu já Você está consegui. me pedindo para ir rolando os slides devagar. Isso. Tá, eu vou passando aqui. E Patagônia, por ser um destino um pouco mais longo, né, a gente sugere a partir de 4 noites. Mas isso tudo em função de disponibilidade do que o hóspede pode fazer. Tá. Diga lá. Vamos lá. Outra pergunta que já tiveram, acho que 3 ou 4, Uhum. viagens com família. A partir Ok. de que idade você acha interessante? Como você acha legal trabalhar isso? Legal. Se os pais têm espírito aventureiro, as crianças acompanham efetivamente. Tá? Esse é um ponto que a gente reforça porque não tem um limite de idade. Logicamente que quando você fala de altitude, no caso do Tierra Atacama, a altitude pode incomodar uma criança recém-nascida, uma criança nova e tudo. Então, assim, não é tão recomendável que leve para um aspecto de altitude, né? Nós estamos falando, em alguns momentos, dependendo do passeio, você está a 4.000 metros de altitude. Então, isso para uma criança não é tão recomendável, né? E aí, eu já tive exemplos de famílias levando filhos de 7, de 10, de 12, que gostam desse tipo de aventura e que fazem um vulcão, escalam um vulcão, com a maior felicidade do mundo, sem problema nenhum. A equipe é treinada, a equipe é preparada, são guias próprios, o privativo é do próprio hotel, os motoristas são funcionários do hotel, então, assim, tem todo um aspecto de segurança muito enraizado em atender o cliente e não ter nenhum tipo de problema. Tá? Outra pergunta aqui que teve a questão de acessibilidade deles para pessoas Uhum. com um pouco de deficiência. Como é que funciona isso? Tem atividades voltadas para isso ou não? Olha, a gente direciona alguns passeios que tem o soft, como você mesmo falou, no aspecto de acessibilidade, né? Existem casais idosos que querem ir, mas não querem fazer uma caminhada muito longa. Uh, Pode fazer passeios que são bem light, bem gostosos e assim, o transfer te deixa na porta do evento, efetivamente. Então, a sua caminhada, mesmo que seja vou dar um exemplo das Lagunas Altiplânicas, onde a gente para o carro dentro do parque, num mirante onde o hóspede faz uma caminhada de 100, 200 metros para contemplar a natureza. Volta, senta na sua cadeira, faz o seu almoço, toma o seu vinho, final de tarde entra no carro e volta para o hotel. Tá. Então, assim, a gente E, tem... Pode falar. e para deficiente físico com cadeira de roda, daria para ser Então, feito ou não? a gente está falando de destinos remotos, né? Então, assim, você andar de cadeira de rodas na Terra tem um pouco de dificuldade, não é muita dificuldade, mas assim,
acaba não tendo tantos passeios para ela poder fazer em função da própria acessibilidade, né? Tá. Não, perfeito. Acho que essa era a pergunta. Legal. O último seria qual que é a melhor época do ano para cada hotel? Qual que Tá. seria o período alto de cada um? Legal. O Atacama não tem essa coisa de ser a melhor época do ano, porque assim, ele não tem muita chuva, quase que difícil chover lá. Então, assim, você tem, a gente tem os valores de alta temporada, que são a partir de novembro até março, né, para o Atacama. Porém, o que a gente não recomenda é, por exemplo, ir na época de lua cheia, porque aí você não consegue contemplar as estrelas no céu à noite, porque a lua acaba inibindo isso. É um detalhe, mas se puder fazer uma viagem onde você se preocupe com a lua cheia, de não coincidir, é uma pequena dica e não mais do que isso, porque o deserto tem uma diversidade de locais. Eu vou dar um exemplo próprio. Eu já fui em setembro, que é o início da temporada, então é uma das melhores épocas, e já fui em julho, no inverno. E assim, é um frio aceitável, não é um frio de dizer assim, puxa, é impraticável ficar aqui. Chiloé e Patagônia, primeiro que a gente fecha no inverno, né? Então não é recomendável ir no inverno lá para baixo, porque a condição climática é muito instável. Pode acontecer, e por isso que a gente passou a fechar os hotéis, pode acontecer de que em determinado momento caia uma nevasca e você fica preso dentro do hotel, não consegue pegar voo, não consegue botar o nariz para fora do hotel, porque fica impraticável de sair. Então a gente fecha justamente por isso. Melhores épocas para Chiloé e Patagônia de setembro a março. A época de primavera e verão. Perfeito. Última pergunta, acho que tem aqui, referente a ambulatório nos hotéis, porque é importante. Passar mal por causa da altitude. Exato. Eu estou lendo aqui, eu tô, assim, primeiro que a equipe está preparada para primeiros socorros, né? Toda a equipe está preparada por isso. Então a gente já teve, vou te dar um exemplo da Renata Ciribelli, a jornalista que foi com um grupo para a Patagônia fazer uma matéria lá. O produtor dela torceu o joelho durante a caminhada para Torres del Paine. Nós prestamos toda a assistência necessária, trazendo ele de lá, via cavalo, até a van, porque é uma caminhada longa, da van para o hotel e do hotel para o hospital para dar a assistência necessária para ele. Então a equipe está preparada para atender isso. No caso da altitude, isso é também uma preocupação e até um reforço, porque assim, a gente tem como foco adaptar a pessoa na altitude. Então, assim, quando ela chega no hotel, os passeios são feitos praticamente na mesma altura, né, para ter uma aclimatação da altitude e você não fazer tão os picos, por exemplo, não sair do hotel no dia seguinte que a pessoa chegou, de ir para as lagunas altiplânicas a 4.300 metros de altitude. Isso o próprio organismo não aceita tão rápido e depende de cada uma das pessoas. Então a gente procura aclimatar e quando tem necessidade pontual de um hóspede passar mal em função da altitude, a rápida a ação é você descer para que a pessoa se aclimate com a diminuição da altitude. Então, isso é uma preocupação. Eu presenciei isso numa das viagens que eu fiz com hóspedes em excursões, não com a gente, de estar... e aí eu só me estender um pouquinho nisso para fazer um aspecto importante.
Os hotéis têm o conceito do all-inclusive, mas, por exemplo, no Atacama, pode ser bed and breakfast, tá? E a pessoa fazer os passeios que ela quiser e tudo. A gente não recomenda muito isso pelo seguinte: você corre o risco de ir para o vilarejo e contratar um ônibus com 40 pessoas e as pessoas te levarem lá para os geysers, por exemplo, e a pessoa passar mal lá no geyser, só que ela não pode descer rapidamente porque tem mais 38, 39 que estão juntos. Eu estou dando esse exemplo porque eu vivenciei, ao voltar dos geysers, e a gente parou numa cidade que é uma mina abandonada, e tinha um americano, não estava com a gente, estava numa excursão, passando muito mal. Mas assim, sem cor, enfim. E eu vi, e ainda fui conversar com ele, falei assim, o que houve? Ele falou assim, eu estou passando muito mal, porque ontem à noite eu bebi e eu dormi pouco. Coisas que a gente recomenda, que não beba quando você vai numa altitude muito alta, que durma bem e tudo. Então ele já começou fazendo errado. O hotel tem essa preocupação de dar a melhor instrução para que a pessoa curta e não passe mal nos seus passeios. Eu falei, bom, por que vocês não descem? Ele falou assim, a gente acabou de chegar e o guia disse que a gente vai ter que esperar 40 minutos aqui. No nosso caso, passou mal, desce na mesma hora. Não quer deixar a pessoa sofrendo por causa da altitude, efetivamente. Então, são atenções e exemplos que o hotel dá para que a viagem seja super prazerosa. Tá certo. Aqui não tem... Desculpa me estender. Que é isso, não temos, acho que, mais perguntas, pelo que eu vi. Roberto, eu acho que o que a gente estava falando e quando a gente quis esse treinamento e conversou com vocês, é porque, assim, todo mundo está tentando a pergunta de $1 milhão, né? O que vai ser do turismo depois. Sim, sem dúvida. E eu acredito muito que locais como esse são ideais para uma saída mais curta, que nós não vamos ter tempo ou pessoas com muito tempo para longas distâncias. São lugares que são longe de grandes concentrações, que eu também acho que vai ser uma tendência nesse primeiro momento. São locais próximos, então a chance de abertura de fronteiras mais rápidas enfim, realmente uma tendência que a gente está vislumbrando. E também é um destino muito interessante para a lua de mel, porque vários passageiros podem não mudar, mas a gente está vendo que os casamentos agora do primeiro semestre estão todos sendo mudados para o segundo semestre, e o casal vai fazer uma lua de mel. Sim. Pode ser mais curta, mais longa, mas dificilmente ele vai voltar para um destino muito distante ou viagens de 15, 20 dias, igual ele fazia, ou ele tinha talvez planejado para maio. Então, pode ser uma opção muito interessante para se oferecer quando tudo passar. Né? Eu acredito que seja um hotel bem interessante nesse sentido. Existem outros, mas esse é um que eu acho que é bem bacana para fugir daqueles all-inclusive, daqueles resorts muito grandes, né? Porque ele tem uma concentração. Ele tem um preço assim um pouco mais elevado, onde que o pessoal pergunte, né? Porém, tem tudo incluso. O passageiro já vai saber o que ele vai sair tendo gasto daqui, que eu também vejo isso com o dólar mais alto, uma tendência. E a última coisa que nós vemos é que, como eu também gosto de fazer cruzeiros, inclusive minhas férias agora com meus filhos em janeiro foi um cruzeiro. A gente imagina que cruzeiro vai demorar um pouco mais para voltar ou para ser aceitável ou vai voltar de uma outra forma. Concordo. E pessoas concordo. que gostam de cruzeiros gostam de quê? De você ter várias atividades sem você precisar fazer mala, desfazer mala e mudar. E esses hotéis são uma opção muito interessante. Nós falamos ali, às vezes, 4 dias em um, mas nada impede, por exemplo, de fazer uma combinação. Chiloé, por exemplo, com Atacama, vamos dizer, ou, Sim, sem enfim, dúvida. os dois da região sul. Mas, assim, é bem interessante ter isso em opção, que vai ser talvez uma opção interessante para passageiros que
pensavam num cruzeiro fazer algo diferente. Não sei, são considerações que nós aqui como empresa estamos pensando do que vai ser o futuro. Cada agência tem os seus clientes e tem as suas considerações, mas acredito eu que é um produto que possa ter esse tipo de aceitação. Tá. Eu vi que a Juliana perguntou novamente sobre ambulatórios nos hotéis. Eu não sei se eu consegui responder o que ela queria, Eu acho que foi porque aquele que assim, a você gente tem... respondeu. Não, não, mas acho que ela repetiu. Ela até acho que ela repetiu, passou aqui para mim. Eu estava vendo o chat, né? Tá. E eu queria responder, não sei se ela ficou com dúvida, mas assim, reforçando que os guias são especialistas e estão preparados para os primeiros socorros, tá? Eu acho que a sala de ambulatório não tem. Acho não. Ela respondeu aqui Foi que ela respondido. leu sim. Então, não, legal. Então, assim, os guias estão preparados, a gente leva primeiros socorros, assim, mais um exemplo, desculpa me estender, mas só para te dizer, eu nos geysers senti um pouquinho de dor de cabeça e ele pegou um oxímetro para ver como é que estava o meu oxigênio e na mesma hora mediu e deu tudo certo. Perfeito. Tem uma pessoa que pediu para passar de novo a apresentação bem devagar, só reforçando que a gente vai disponibilizar esse material, né? Então, assim, não sei se está contento para ele, mas estou passando aqui devagarzinho todas as telas. Tá. Gente, acredito... Desculpa te Pode cortar. falar. Você falou uma coisa de combinação e tudo. A gente tem combos, né, que contemplam, de acordo com o número de noites, tabelas promocionais. Como os hotéis estão fechados, assim que reabrir e dando um novo combo ou uma complementação, eu já te passo, porque sim, nós soltamos no passado alguns combos. Por exemplo, se a pessoa optasse por 5 noites, que podia ser mesclada, 3 de Atacama com 2 de Chiloé ou 5 só de Patagônia, ela ganhava, na época, diárias grátis a mais ou um percentual de desconto. E essa diária grátis a mais era no Ritz-Carlton, em Santiago, e no La Casona Matetic, que é um outro hotel do Grupo Tierra. Então, assim, no fundo, você comprava 5 noites e tinha mais 2 por nossa conta, completamente free. O La Casona é também do grupo? Do grupo. Para você ter uma ideia, a Rede Tierra é composta dos 3 hotéis, o La Casona Matetic e a estação de esqui em Portillo. Tá. Fizeram uma pergunta de ideia de custo. Eu acho que não tem o pós-pandemia ainda, né? Os custos. Não, o tarifário está disponível no site. A gente manda o tarifário para vocês também, tá? Mas eu não tenho aqui de cor. Para mim é muito hotel na cabeça e pós-pandemia e antes da pandemia as coisas mudaram um pouco. Né? Eu peguei aqui o Tierra Atacama de 3 noites em agosto, só para ter uma ideia, Legal. $4.400 o casal no site aqui, fazendo um search online Uhum. pelo celular. Sim, sim. Uhum. Tá, então só para dar uma ideia de Isso custo, no, tá? A partir isso de, no né? All A partir de, Inclusive, né? no All Inclusive, no a partir de no Tá, Tierra legal. Atacama. Tá, só para Uhum. dar uma ideia, mas gira tudo mais ou menos nessa faixas aí, né? Sim, sim. Eles têm um valor próximo. É, Mas todos os passageiros que próximo. vão querem voltar, tá? Isso aqui é importante ressaltar. Isso alguém escreveu aqui, e é uma verdade. Foi a primeira vez que ia voltar, porque assim, eu já fui 2 vezes para Atacama e não fiz tudo que eu queria. Pra você ter uma ideia. Tá certo. Roberto, tem mais alguma coisa que você quer colocar? Senão a gente encerra por aqui, que foi tudo já visto. Legal. Eu, da minha parte, não agradecer, desculpar se eu falei demais. Eu às vezes me empolgo, mas informação é sempre bem-vinda para o pessoal curtir. Tá. Quem quiser receber e ainda não colocou e-mail, coloca o e-mail no chat. Quem já colocou não precisa pôr novamente, tá? Só porque aí a gente vai estar fazendo o encaminhamento para todos disso aí.
Lembrando que amanhã a gente vai ter mais 2 treinamentos. Quem está na lista de transmissão de WhatsApp vai receber. Quem não tiver e quiser receber, é só mandar o WhatsApp aí também no chat, que a gente já inclui nessa lista, mas a gente vai continuar também enviando os e-mails dos treinamentos. Amanhã a gente vai ter um treinamento com o Beachcomber Hotels de manhã, e à tarde a gente vai ter a empresa parceira nossa, a Special Trip, que é uma empresa focada em bike tours, é uma operadora, então mas é 100% brasileiro e vai falar sobre viagens de bike, tirar um pouco a ideia de mitos e tudo mais. Então, outro tipo de apresentação. Então, amanhã nós temos 2 treinamentos. Agradeço aí todo mundo aqui. Eu vou encerrar o compartilhamento só de tela aqui para eu conseguir salvar o chat, tá, pessoal? Desculpa tirar ali das imagens. E agradeço você, Roberto, aí por tudo que você fez. E bom dia a todos. Acho que é isso que a gente tem que desejar agora. Roberto, Eu quer só, completar? eu só vou botar o vídeo para as pessoas não ficarem só vendo meu nome, até para me conhecerem também. Eu não sei Então se põe aí. Eu vou te já fixar aí na tela, que aí eles legal, te veem aí. legal. Já pus você aí. Não, legal, porque assim, em algumas você falou de Curitiba, você falou de outras praças, provavelmente em algumas agências eu já fui, então algumas pessoas provavelmente me conhecem. Eu queria agradecer também os parabéns e estou aqui à disposição. Boa tarde, aliás, bom dia, bons negócios para todo mundo e vamos que vamos. Tá certo. Obrigado. Até logo, gente. Muito obrigado e até a próxima.